Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a gravação da videoaula de continuação de ferramenta da qualidade, tá? Então, eu vou projetar os slides e hoje eu estou tentando projetar os slides com o meu rosto nos slides. Então, vamos ver se vai dar certo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da qualidade: diagrama de Pareto, espinha de peixe e ciclo PDCA, ok? Essas atividades elas servem para a finalização das tarefas do módulo das nossas aulas virtuais, ok? Diagrama de Pareto, ele é um diagrama em forma de gráfico de barras, junto com um gráfico de linha. Ele permite uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforços para sanar esses problemas mais importantes. É uma forma especial do gráfico de barras que nos permite determinar quais os problemas devem ser resolvidos primeiramente, quais os problemas que têm maior prioridade, tá? Então, ele é elaborado a partir da lista de verificação ou qualquer outra forma de coleta de dados. Pessoal, vale lembrar aqui que o gráfico de Paretos, então, ele te dá um gráfico de barras, juntamente com um gráfico de linhas, ele vai te dar a quantidade de defeitos e a porcentagem acumulado, que isso equivale dentro da empresa. Então, ele vai facilitar a resolução daqueles problemas que estão causando o maior prejuízo para as empresas. Só que a gente tem que sempre lembrar de usar o bom senso, porque pode ser que a maior quantidade de problemas e aqueles problemas que te causam um maior custo não sejam os problemas que têm que ser resolvidos naquele momento. Por exemplo, 2 acidentes fatais na empresa, eles vão dar um alto custo para a empresa, tá? E eles têm que ser resolvidos rapidamente. A causa do problema que está levando ao acidente fatal deve ser resolvida rapidamente, mesmo não sendo a maior quantidade de problemas que acontecem. Inclusive, nenhuma empresa quer que esse problema aconteça. Tá? Então, dentro da qualidade, a gente sempre tem que estar atento a utilização do bom senso. O diagrama de Pareto foi desenvolvido pelo estudioso da qualidade Joseph Juran a partir de um estudo feito por 2 economistas em uma cidade. O que esses economistas detectaram? Que 80% dos depósitos do banco, eles eram realizados por apenas 20% dos clientes deste banco. Então, automaticamente, logo 20% desses depósitos eram realizados pela maioria da população da cidade, 80% dos clientes deste banco. Então, Juran classificou esses defeitos, esses problemas, como muitos problemas triviais e poucos problemas vitais. Tá? Então, a maior quantidade de defeitos em uma empresa normalmente se refere a poucas causas. E é isso que o diagrama de Pareto vai fazer. Ele vai te mostrar quais essas poucas causas que você tem que solucionar para resolver 80% normalmente do seu prejuízo ou dos seus problemas. Tá? Então, de todos os problemas listados em uma lista de verificação, 20% deles vão ser a solução de 80% dos seus problemas. É isso que o diagrama de Pareto faz dentro da qualidade, tá? Como assim, 80 aí o princípio chama 80-20, tá? E conclui-se que 20% das ocorrências causam 80% dos problemas. Exemplo, uma falha de produto. Com observações, descobrem-se folha de verificação, tá? Descobrem-se
8 causas. O Pareto mostrará que 80% desses problemas serão provocados por 2 a 3 dessas 8 causas, ok? Então, com 20% das causas, de resolução dessas causas, tá? A gente tem que resolver a causa do problema, 80% dos problemas serão resolvidos a partir do momento que a qualidade trabalhe na causa, tá? E não em incêndios, apagar fogo. Sempre os problemas, quando resolvidos perante a sua causa, eles são problemas que são solucionados. Esse estudo ele é muito feito em diversas áreas, em todas as áreas se estuda a partir do diagrama de Pareto, do princípio 80-20. E até tem se pergunta nessas áreas da qualidade, no controle de qualidade total, se 80% do lucro de uma empresa é causado ou é a partir de 20% dos clientes, por que trabalhar em cima de 80% dos clientes que só estão retornando 20% do lucro, tá? Então, a partir desse pensamento, nós podemos visualizar como funciona a qualidade. Algumas empresas, elas trabalham em cima de 20% daqueles clientes que elas sabem que causam 80% do seu lucro, que levam 80% do seu lucro para a empresa. Ela não desconsidera os 80% do cliente, mas com certeza algum trabalho melhor, mais caprichado, é feito em cima daqueles 20% de cliente que sempre estão dando 80% dos lucros para a empresa, ok? Como que se constrói então um diagrama de Pareto? Aqui eu deixei essa parte da aula na videoaula para vocês poderem dar pausa, olhar se tiver alguma dificuldade de fazer a atividade no computador, porque para vocês me mandarem, vocês podem desenvolver o gráfico, obviamente, no computador, ok? Então aqui eu fiz algumas etapas só para facilitar. Pessoal, mas vale lembrar que Excel ele muda de versão para versão. Então pode ser que alguma coisa, algum lugarzinho dessas ferramentas tenha sido alterado da versão que eu uso do Excel para a versão que vocês estão usando. Então é só uma forma de vocês fazerem a construção do gráfico no Excel, tá? No programa Excel. Então eu vou pular e aqui é a continuação, tudo bem? Então tá. Continuação, eu tô deixando esse tempinho para vocês poderem copiar, pausar, ler, não ficar uma coisa tão corrida. E agora a gente vai para um exemplo de diagrama de Pareto, tudo bem? Pessoal, então eu coloquei aqui numa tabela. Quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão ter que deixar esse exemplo para mim. Vocês vão ter que fazer um diagrama de Pareto. E vale lembrar, então, que para a construção do diagrama de Pareto, eu preciso de uma tabela para gerar um gráfico. Automaticamente, essa tabela tem que estar na atividade para eu poder corrigir. Então, tipo de defeito. Então, a gente tem 6 defeitos, tá? Tinta trocada do produto, embalagens lascadas. Aqui a gente está trabalhando com uma empresa de embalagens. Base trocada da forma da embalagem, né? Produto fora da especificação, um rasgo no balão, erros de corte e solda. E aí eu coloquei a frequência, 115 para tinta trocada, 25 para embalagens lascadas, 50 para base trocada, 5 para produto fora da especificação, 15 para rasgo do balão, erros de corte e solda, tá? Então agora nós vamos para o passo a passo da construção desse diagrama, tudo bem? Qual que é o primeiro passo? Refazer a folha de verificação, ordenando os valores por ordem decrescente. Como assim? Olha, a primeira frequência é 115, a segunda 25, base trocada 50. Então, o primeiro passo é você pegar essa parte que eu
que a gente tem a partir da lista de verificação, ok? E ordenar esses valores em ordem decrescente de grandeza, acrescentar o somatório e acrescentar o somatório da frequência. Tudo bem? Essa parte em amarela, vermelha, quer dizer, desculpa, eu coloquei como fazer isso. Então, assim, no Excel você vai selecionar a coluna do tipo defeito e frequência, ir no link classificar de A a Z, classificação personalizada, ordenar por frequência, valores maior para menor, clicar em OK. Então, todas essas páginas do Excel da nossa aula que eu deixei em vermelho, eu estou mostrando para vocês como que faz também, tá? Então, agora eu ordenei 115, 50, 25, 15, 5, 5. Eu ordenei por grandeza em ordem decrescente. Segundo passo, acrescentar mais uma coluna indicando os valores acumulados. E o que é um valor acumulado? É simplesmente a soma da frequência, tudo bem, pessoal? Mais uma coluna indicando os valores acumulados, ou seja, o primeiro valor acumulado, a frequência acumulada 1, 115. Agora, a frequência acumulada 2, se vocês prestarem atenção, é 115 mais 50. Eu estou acumulando as frequências, 165. Eu preciso agora acumular a terceira. Então, é 165 mais 25, ou 115 mais 50 mais 25, que me dão 190. A quarta linha, 190 mais 15, 205. 205 mais 5, 210. E 210 mais 5, 215. Então, você tem uma frequência acumulada. O seu terceiro passo é acrescentar mais uma coluna, onde serão colocados valores percentuais referente a cada tipo de ocorrência. Pessoal, referente a cada tipo de ocorrência, não a ocorrência acumulada, tudo bem? Então, o que 115 representam no total, que são 215? Então, 115 é 53,49%. O que 50 representa no total? 23,26%. Então, quando eu falo nessa coluna de percentual, eu falo em percentual baseado na frequência, tudo bem? E não na frequência acumulada. E a parte de vermelho eu estou mostrando como que você pode fazer isso também. Pessoal, aqui vocês podem usar a regra de arredondamento, tudo bem? 53,49, às vezes esse resultado deu 53,487, se arredondei para mais. Deixe sempre duas casas depois da vírgula. O que você tem que prestar atenção que a somatória dessa coluna percentual, ela tem que dar 100%, ok? Aí você vai no quarto passo acrescentar uma coluna de percentual acumulado. Aqui você vai somar, assim como a gente fez na frequência acumulada, as porcentagens e ir acumulando. Então, na linha 1, eu tenho 53,49, porque eu não estou acumulando com nada. Na linha 2 é 53,49 mais 23,26, 76 e 75. Por isso que vocês têm que usar a regra da matemática de arredondamento. Até 5 arredonda para baixo, acima arredonda para cima, tudo bem? E aí vocês vão verificar que ao final, essa coluna de percentual acumulado, a última linha, não tá dando para ver por causa do meu rostinho aí, a última linha vai somar 97,69 mais 2,33, que é a percentagem da última linha, que vai me dar um valor de 100,02, tudo bem? 100%. Ela também tem que somar 100%. Então, você tem que arredondar até que esse valor 100 feche, ok? E depois, com essa tabela, pessoal, nós vamos fazer o gráfico de Pareto. O que que vai no gráfico de Pareto? Lembrem-se que um gráfico, ele tem que ter título, tudo bem, pessoal? Então, esse gráfico de Pareto, eu vou colocar na minha coluna os meus tipos de defeitos como um gráfico de coluna, tá? E a frequência acumulada como um gráfico de linha, tudo bem? Então, essa linha é a frequência acumulada.
É a minha linha Z, tá? É do meu lado direito do gráfico. Os tipos de defeitos, eles estão no eixo X, tudo bem? E a frequência, que é a quantidade de cada defeito, está no eixo Y, do seu lado esquerdo. E você tem que colocar nome, frequência, tipo de defeito. E vocês podem ver que o meu gráfico está com erro. Tinha que ter à esquerda o nome de percentual acumulado. Por quê? Vocês podem verificar que de 6 erros aí, 6 defeitos, tá? Que nós temos, quando eu chego no segundo defeito, base trocada, que são 50 quantidades, é 50 frequência. Se você olhar para o gráfico de linha, você vai ver que isso equivale a 76,74% dos seus problemas. Ou seja, se você atacar neste momento dois defeitos do total de 6 que vocês detectaram, você resolverá 76,74% dos seus defeitos, atingindo aí a relação 80-20. Então, quando a gente faz o gráfico do Pareto, a conclusão que a gente vai chegar é baseado qual a porcentagem acumulada entre 70% e 80%. Porque esse valor, entre 70% e 80%, são os defeitos, são os problemas que eu tenho que resolver de imediato. São aqueles considerados poucos vitais. São poucos defeitos, mas eles estão sendo vitais para a produção da empresa. Eles estão sendo vitais para o lucro final da empresa. Então, eu tenho que resolvê-los, tá? Então, você não precisa nem chegar no 88, porque 76% já está bem próximo do 80%. Então, se você resolver o problema tinta trocada e base trocada, você atacar e ir atrás das causas desse defeito neste momento, você vai resolver 76,74% dos problemas que a empresa está tendo. Tudo bem, pessoal? Agora, vale lembrar aqui e assim, se eu contar, esses dois defeitos equivalem a 1,2 ou quase 20% dos problemas, ok? Das causas. Então, vale lembrar que nós temos que resolver a causa do problema para esse problema acabar, tá bom, pessoal? E que não significa que eu vou resolver tinta trocada e base trocada e vou deixar os outros defeitos de lado, que são embalagem lascada, rasgo de balão, erros no corte e solda e produto fora da especificação. Não! Aí aqui entra ciclo da qualidade. A última ferramenta que a gente vai ver hoje chama ciclo PDCA. Neste momento, eu detectei que os meus defeitos poucos vitais, tinta trocada e base trocada, são os que estão causando 76,74% dos meus problemas na empresa. Ou seja, eu vou resolver estes problemas e depois eu vou atacar os outros problemas. Tudo bem? Vou resolver a embalagem lascada, o rasgo, erro de corte e solda, produto fora da especificação. Resolvi todos esses problemas. Significa que eu resolvi todos os problemas da empresa? Não. Listas de verificações novas estão sendo feitas todos os dias. Então, depois que você resolver esses problemas, você já tem várias outras listas de verificações, ou seja, ciclo PDCA. Então, você vai pegar essas listas de verificações e novamente fazer um diagrama de Pareto com elas. E aí, onde você vai chegar? Em novos problemas, poucos vitais e problemas muito triviais que estão tendo que ser atacados neste momento. Então, a qualidade na empresa, ela nunca passa, ela torna-se uma rotatividade. Você sempre tem que estar fazendo listas de verificações, paretos, diagrama de espinha de peixe, que a gente vai ver exatamente neste momento, e ciclos PDCAs e ir resolvendo-os. Folha de ação, planos de ação, tá? Então, as ferramentas, elas caminham juntas. Por isso, são chamadas de 7 ferramentas vitais, 7 ferramentas principais da qualidade, ok? Porque elas estão sempre rodando juntas, tá?
Aí eu também tenho aqui neste slide como que você vai poder fazer esse gráfico no Excel. Não se esqueçam, pessoal, os locais de colocar os links no Excel vai mudar de Excel para Excel, tudo bem? Mas normalmente eles são similares. Lembrem-se que no eixo esquerdo é de 0 a 100. Vocês têm que colocar da forma que vocês querem, porque senão o gráfico vai ficar desformatado, muito pequeno, para uma área muito grande. Então, para ele ficar proporcionalzinho, vocês têm que consertar as colunas, ok? Pessoal, depois que você detectou quais são os seus defeitos poucos vitais, ou seja, aqueles defeitos que precisam ser atacados neste momento para você resolver até 80% dos problemas causados na empresa, ou seja, quando você sabe quais são os 20% das causas que precisam ser atacadas, você pode gerar um diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito, ele serve para facilitar, para organizar a visualização do que você pode, de como você pode solucionar o seu problema, tá? Quanto mais detalhado esse diagrama de causa e efeito, mais fácil vai ser para você gerar um plano de ação para resolver esta causa. Mais fácil vai ser para você detectar o local e a pessoa que tem que ser treinada ou trabalhada para essa causa, para esse problema ser resolvido, ok? Então, diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, ele tem o nome originalmente diagrama de Ishikawa porque ele foi desenvolvido em 1943 no Japão por Kaoru Ishikawa, tá? E ele também tem o nome de causa e efeito porque ele tem um efeito, que é um problema, e várias causas que podem causar este efeito. Por isso que é diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe, porque a partir do momento que você faz o seu diagrama, ele fica parecido com uma espinha de peixe, tudo bem? Então, é uma técnica que apresenta a relação entre um efeito e as possíveis causas que podem estar contribuindo para que ele ocorra. É usado quando você tem a necessidade de identificar, explorar e ressaltar todas as causas possíveis de um problema ou condição específica. O diagrama de causa e efeito, o efeito é o problema, que é do lado direito do gráfico, é a cabecinha do peixe, tudo bem? E as causas são listadas à esquerda, na espinha do peixe. Ele foi desenvolvido inicialmente com 6 M's, tá? O que significa 6 M's? Mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. Pessoal, foi desenvolvido originalmente, administrativamente, com esses nomes, tudo bem? Isso significa que você precisa usar? Não. Você pode fazer um brainstorm com a sua empresa e descobrir quais são as causas, as principais causas deste problema que você tem, tá? Mas esse 6M, ele serve muito de base, tudo bem? E esses 6M's na área de administração, políticas, ele foi transformado em políticas, procedimentos, pessoal, planta, que é um layout, tá? Então se estudou-se e verificou que os 6M poderiam virar 4P. E também os 6M's poderiam virar apenas 4M. Os mais importantes para mim são método, mão de obra, material e máquina, tá? Então também poderia virar isso. E o que significa cada um desses itens, pessoal? Tá? O método é a forma, é a metodologia que está sendo usada, é o processo de produção aí. A mão de obra a mão de obra, são os funcionários da empresa. O que está acontecendo com a mão de obra?
O material é todo material, matéria-prima, ingrediente, tudo que se usa. A máquina é todo maquinário usado, tá? Dentro da empresa para se produzir este produto, para trabalhar desde a recepção até a expedição. Qual é o método, qual é a mão de obra, qual é o material e qual é o maquinário que se usa. Tudo isso tem que estar envolvendo. Ou se você tem uma área específica, qual é o método, a mão de obra, o material, a máquina daquela área para resolver este problema, tá? Este efeito. Quando eu falo em medida, são todas as medidas existentes para calibração de equipamento, tá? É onde você trabalha as formas de monitorização, monitorar, controlar. Como que você controla? Como são feitas as medidas de controle do processo? Os equipamentos são calibrados? Está atualizado essas calibrações? E quando eu falo em meio ambiente, eu falo em meio ambiente interno e externo da empresa que podem estar interferindo nas causas deste efeito, tá? Nas causas que causam o problema, tudo bem? E aí eu também coloquei aqui a forma como vocês podem fazer esse diagrama de causa e efeito, ou diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Você vai definir um problema a ser investigado, vai coletar os dados sobre o processo, procure conhecer bem e entender. Identifique as causas do problema sob a investigação em reuniões ou sessões de brainstorming. Nessas sessões, vocês já fizeram um diagrama de Pareto, vocês já estão trabalhando em cima de causa de problemas existentes, tá? Dos efeitos, vocês já têm problemas aqui para resolver. Por isso, estamos fazendo um diagrama de causa e efeito. E aí, nessa sessão de brainstorming, que você pode resolver usar 4M, 6Ms ou estipular as causas principais de vocês, tudo bem? Resuma as informações emitidas em poucas palavras, estabelecendo as causas principais, secundárias para cada causa. Questione por que isso acontece. Pessoal, a causa principal, vou voltar aqui numa espinha de peixe maior. A causa principal é o que a gente está chamando de material, método, mão de obra, máquina, medida e meio ambiente. Se vocês separarem a figurinha do peixe, dentro de cada espinha tem uma causa secundária, que são essas causas internas, onde que na metodologia pode estar tendo uma causa deste efeito ou deste problema, tudo bem? Então aí vocês têm que entender o processo, tem que estar trabalhando com toda a equipe desse processo para descobrir as causas primárias, as principais, as grandonas, as que configuram a espinha do peixe, depois irem colocando causas secundárias, tá? Por que que isso está acontecendo? Concentre-se nas causas mais importantes para a obtenção do objetivo visado. E aí eu fiz um diagrama de causa e efeito, eu peguei da internet, tudo bem? Um exemplozinho e fui fazendo o desenho aqui. Todo mundo sabe que eu adoro café, então eu achei um exemplo na internet lá no Google. Um café para todos os dias demora e fica ruim. Então, qual que é o fluxograma de produção? Pegar o bule no armário da copa, abrir a torneira para colocar a água no bule, acender o fogão para esquentar a água, pegar o pó de café e misturar com a água fervendo do bule, pegar o açúcar e colocar no bule, pegar o coador no armário, coar quando estiver fervendo, pronto, o cafezinho já está saindo. E aí eu fiz uma espinha de peixe com 4 M's, tudo bem? Por que que o cafezinho todos os dias fica ruim? Então, a minha cabeça do peixe era um cafezinho ruim demorado. É o meu efeito, é o meu problema. E quais são as causas que eu vou trabalhar aqui? A máquina, tá? A matéria-prima, a mão de obra e o método. O que que a máquina pode interferir no meu processo? O coador está entrando como maquinário, pode estar com defeito. O fogão pode estar com defeito. A torneira, o armário, o bule. A matéria-prima, água, açúcar, o pó, a mão de obra, a funcionária, todo dia pode ser um, mas aí o que está acontecendo? Cada dia é um funcionário, o que está acontecendo que esse cafezinho está saindo ruim, está demorando?
E o método, processo de esquentar a água, de coar o café, localizar e pegar o bule no armário, colocar pó e açúcar na água, colocar água no bule. E aí eu achei causas secundárias ainda, as causas terciárias, né? Tem as primárias azuis, as secundárias, e agora eu tô tentando resolver, tá? Então, o coador, o pó do café pode ficar no fundo do coador, o coador pode estar com algum rasgo e o pó tá indo para o café. O fogão demora a acender, então por isso é o motivo do café demorar. Ele tá com algum problema de funcionamento e aí ele não é mais elétrico até achar o fósforo. Demora na localização do bule, porque o armário fica longe do fogão, tá? O pó tá velho, a água não é filtrada, tem que treinar o funcionário quando eu vou em mão de obra, falta de prática, porque pode ter gente escalada naquele dia que nem de café gosta, então não faz café, só faz uma vez na semana lá no serviço, no dia da escala dela. Então isso tudo tem que ser verificado, tá? Colocar pó e açúcar na água. Todo mundo, a gente vê muitos vídeos, né? Então colocar pó no coador e passar água com açúcar pelo café. Na verdade, a gente não ferve o pó, a gente passa a água fervida pelo pó. Então, pode ser uma metodologia a ser alterada, por exemplo, tá? Para ver se o café melhora. Organizar melhor o lugar para diminuir a demora. Vocês têm que ver que aqui eu estou fazendo um diagrama de causa e efeito para um café que está ruim. Então, alguns problemas aqui, algumas causas aqui podem levar a um café ruim. Por exemplo, ferver o pó na água, e algumas causas podem levar a demorar. O fogão com problema demorando a acender, tá? Então, o fogão com problema demora a ferver a água. A falta de prática da funcionária faz o café ficar ruim e demora a produção do café. Então, isso é o que vocês vão ter que fazer a partir do exercício de vocês, discutirem quais foram os poucos vitais detectados, quais os problemas poucos vitais detectados no Pareto e tentar solucionar para cada pouco vital relacionado no Pareto, fazer um diagrama de Pareto, fazer um diagrama de causa e efeito. E aí depois eu dei as soluções propostas, né? Você finalizou, você concluiu esse diagrama de espinha de peixe. Trazer o armário para próximo do fogão, reparar a peça velha do fogão, que são os botões que não estão ligando, a parte elétrica, trocar o coador, filtrar a água, diminuir o estoque de café para ele não ficar velho, treinar você, que é a mão de obra, deixar o bule próximo do fogão e torneira com filtração. E também é um sistema de gestão, pode ser conversado. Olha, você não gosta de café, então você vai ficar responsável por 2 vezes no dia vir aqui lavar as xícaras. Então, se é uma equipe que faz todo o processo, higieniza, lava, produz café, pode ter uma equipe separada, uma equipe que produz café e outra equipe que higieniza, lava os utensílios. E os fatores críticos de sucesso. Então, assim, tem que envolver todos os interessados e atingidos no processo sempre, pessoal. Não pode criticar ideias e sugestões. Deve-se agrupar as causas conjuntamente. Não pode sobrecarregar o diagrama. O meu acho que ficou meio sobrecarregado. Vocês já podem visualizar que às vezes não é um bom exemplo. Construir um diagrama para cada problema e defeito. Listar todas as causas mais prováveis. Criar um ambiente favorável à solução dos problemas, entender claramente cada causa e seus possíveis efeitos. Pessoal, ciclo PDCA. Para a gente finalizar as ferramentas, o que é um ciclo PDCA? É um método de gerenciamento de processo ou sistema, tá? É um caminho para se atingir metas. Ciclo PDCA não precisa ser usado só em gestão da qualidade, pode ser usado na nossa vida, para a gente organizar as nossas metas, tá? Então, para manter metas funcionando e para metas de melhoria. É uma ferramenta automaticamente de melhoria contínua sempre. Você terminou os ciclos de planos de ação aqui, depois de fazer o Pareto, a lista de verificação, Paretos, brainstorms, diagrama de causa e efeito, seus fluxogramas, suas listas de planos de ação, resolveu todos os problemas, poucos vitais.
poucos vitais e muitos triviais, volte ao ciclo PDCA, novas listas de verificações, novos brainstorms, novas equipes trabalhando junto para a solução de novos problemas detectados neste momento, tá? Então é uma ferramenta de melhoria contínua sempre. É usada para planejamento e implantação de processos, inclusive melhorias e ou correções. Então, isso aqui é um exemplo de ciclo PDCA, tá? O P significa plan, de planejar. Então, eu vou estabelecer metas, eu vou determinar os métodos para alcançar as minhas metas. O D significa do, de executar, fazer. Eduque e treine as pessoas, execute o seu trabalho. O C significa check, de checar, tá? Verifique os efeitos do trabalho realizado, faça as verificações constantes nos preenchimentos, nas listas, nas ações corretivas. E o A significa actions. Atue no processo em função de melhorar os resultados. O que você detectou, as metas, elas estão sendo alcançadas? A execução do trabalho e a verificação após a execução. Você verificou que as metas foram alcançadas? Então você vai agir. Verificou? Ok. Onde mais a gente tem que trabalhar? Não, eu não atingi minha meta. O que eu tenho que replanejar? E aí você volta para o P novamente. Então é um ciclo. Depois que você verifica, você tem que agir naquela sua verificação, tá? Ou ela é positiva ou ela tem que ser revista. Se ela foi positiva, é excelente, aquele problema foi solucionado. Quais são os outros que a gente tem que planejar? Quais são minhas novas metas? Afinal, a gente vive de sonhos e objetivos, pessoal. Inclusive, pessoal e profissionalmente, as empresas também. Metas sempre vão existir. Então, o ciclo PDCA está aí para ajudar essas metas a serem efetivadas, a serem alcançadas, tá? E aí eu pus um exemplo para método de um ciclo de um PDCA para melhoria de problemas, tá? Então vou planejar. Qual a identificação do problema? Aí eu vou observar, descobrir as características importantes do problema, descobrir quais as causas que afetam as características importantes. E vou fazer um plano de ação. Vou atuar conforme o plano de ação. Eu vou checar, verificar, confirmar a efetividade das minhas ações. E aí, o meu processo foi efetivo? Se sim, ok. Conclusão, reflexão sobre as atividades, planejamento para o futuro e eliminei as minhas causas, então foi efetivo. Então eu vou padronizar esse processo porque ele eliminou as minhas causas. E no marronzinho aí tem uma seta falando não foi efetivo. Opa, então eu não posso padronizar. Eu não vou planejar uma nova meta para o futuro. Eu vou voltar lá para o 2 do planejamento. Descobrir características importantes do problema. Porque o 1 do P, eu já sei, o problema continua o mesmo depois da gente conversando, fazendo brainstorming, discutindo, criando um plano de ação, agindo nesse plano, verificamos que não foi efetivo. Por que não foi efetivo? Nós temos agora que verificar por que o nosso planejamento não deu certo, em que momento isso não deu certo e replanejar. Na segunda vez deu certo, foi efetivo? Ok, então eu vou padronizar, agora deu certo, é assim que esse problema é resolvido. E reflexão sobre as atividades de planejamento do futuro. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem. E bom dia!